Boa noite, meus amores lindos! Como vocês estão? Estamos em cenário diferente hoje. Eu estou num lugar diferente. Vem aqui, Francisca, falar com as pessoas. Deixa eu mostrar pra vocês a Francisca. Fala, oi, Francisca. Nossa! Essa é a Francisca. Fala, oi, Francisca. A Francisca vai ficar conosco hoje na live. Ela tá aqui plena, ouvindo todo o processo. Hoje nós vamos falar sobre os deuses negros. E é um assunto pouco abordado, né? Normalmente as pessoas, elas se concentram nas deusas negras, né? E não nos deuses. Mas eles também são de suma importância, até porque aqui no clã, né? Aqui na escola, no templo, a gente trabalha divino feminino e divino masculino em pé de igualdade, né? Eu não priorizo o divino masculino e também não priorizo o divino feminino. A gente trabalha com os dois com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com o mesmo capricho. E justamente por isso que, se a gente falou das deusas negras, devemos falar dos deuses negros também. Ok? Para começar este assunto, é importante a gente já começar desmistificando alguns entendimentos aí pré-concebidos pela nossa sociedade plena sobre essa questão dos deuses negros. O principal deles é o entendimento sobre os demônios. E aí a gente já vai categorizar os deuses negros em duas vertentes. Nós temos a energia correspondente aos deuses negros, que correspondem a divindades relacionadas especificadamente ao submundo, à morte, às sombras e algumas energias que a gente vai falar daqui um pouquinho. E nós temos os deuses negros categóricos aí, categorizados como os demônios, tá? E aí, alguns de vocês podem surgir falando: demônio, Jéssica, na Wicca? Demônio na bruxaria? Então, vamos resolver algumas coisas antes. Primeiro, muito importante: demônios não são necessariamente malvados, tá? Essa estrutura má, essa estrutura maquiavélica, ela é um conceito criado pelo cristianismo lá há muito tempo atrás, quando eles estavam conciliando, tentando convencer as pessoas a serem cristãs. E aí eles criaram o mal. Eles criaram uma estrutura espiritual e energética má, que eles chamaram de diabo, para amedrontar as pessoas e dar a elas uma justificativa do porquê elas deveriam seguir o cristianismo, né? Do porquê elas deveriam se converter. Porque se elas não se convertessem, se elas não fossem batizadas, se elas não fizessem primeira comunhão, se elas não se confessassem, se elas não pagassem o dízimo, eles iam para o inferno. E este inferno é um lugar muito ruim, muito chato, desconfortável, né? Ficar lá queimando igual um filé de frango no mármore do inferno não é legal para ninguém. E as pessoas, como elas eram muito ignorantes, né? Sem qualquer tipo de informação contundente sobre o assunto, elas acreditaram. Até porque a gente está falando de uma estrutura que tinha meios suficientes para poder convencer alguém de algo. Eles tinham pintores, então a gente tem aí o Inferno de Dante, né? Toda aquela estrutura bem apresentada, colorida e caótica. E as pessoas realmente acreditaram naquilo tudo. Então, quem criou o mal, quem criou essa estrutura, essa criação, o diabo, essa estrutura malvada, maquiavélica, que promove o mal, foram os cristãos. É uma criação cristã, ok? Ponto. Então, isso corrobora já para a informação de que os demônios não necessariamente carregam essa essência, porque aí a gente olha para um contexto, quando fala de demônios, para a Cabala.
E aí, quando a gente analisa esse conceito de cabala, a análise dos demônios ela é muito diferente. É uma estrutura completamente oposta a essa questão do diabo, né? Essa questão do diabo malvado, dono do inferno. A gente não tem isso. Nós temos um companheiro nessa live. Otávio, vem aqui falar oi. Vem aqui. Quando ele vier, eu mostro ele pra vocês. É o meu sobrinho, ele é autista. Então, talvez a gente tenha algumas manifestações esporádicas do senhor Otávio hoje. Vem aqui com a titia, vem. Enfim, entendido isso, né? Essa questão do mal, do diabo, criação, cristã, blá, blá, blá. E entender que quando a gente tá falando de demônios, nós estamos falando do contexto cabalístico inserido no assunto e não do contexto cristão inserido no assunto, que faz essa oposição anjo-demônio, né? A gente não tem isso. Nós estamos analisando os demônios num contexto cabala, onde não necessariamente eles se colocam como opostos entre bem e mal, e sim, enfim, indicativos energéticos específicos, mas isso não é o que a gente vai falar hoje. Aí sim a gente consegue entrar no entendimento dos deuses negros. Então vamos entender as duas vertentes, tá bom? Primeira vertente. Os deuses negros, eles são regidos por uma força maior, da mesma forma que as deusas negras são. Então, nas deusas negras, a força maior, a rainha, né, a que manda na porra toda, é Lilith. Ponto. Contexto fácil, entendido, bonitinho, certinho, acabou. Lilith. Quando a gente fala dos deuses negros, quem que toma conta da porra toda? Lúcifer. Aí um montão de olho arregala assim, né? Meu Deus, Lúcifer. Sim! O próprio, o cara, o todo-poderoso, magnânimo e incrivelmente bonitão Lúcifer. Que acabou tomando aí uma fama, né? As pessoas começaram a gostar mais dele por conta do seriado. O que, de certa forma, é bom, que acaba desmistificando algumas coisas. O seriado, ele tem muita informação de fato verídica no que diz respeito à essência real de Lúcifer. E não necessariamente esse contexto, essa historinha para dormir que o cristianismo impôs na sociedade na época que fez. Ponto. Partindo deste princípio, a gente precisa entender quem é Lúcifer, né? E aí seria de uma resposta. O Otávio tá brigando aqui, vocês estão ouvindo a sonoplastia da briga. A gente precisa entender aqui um contexto de quem é Lúcifer. E aí a gente volta para esse entendimento expressivo de que é um anjo. Ponto. Ah, um anjo caído. É anjo. Continua sendo anjo. É um ser celestial. Ele não é uma divindade, tá? Não tem esse contexto divino. Ele também não é uma pessoa, não tem esse contexto encarnado, né? Ele é um ser celestial que assumiu a responsabilidade por uma estrutura muito expressiva. Uma estrutura muito expressiva dentro de várias responsabilidades num contexto geral. Por consequência, essas responsabilidades assumidas por este ser celestial, chamado carinhosamente de Lúcifer, outras divindades, outros seres celestiais se aproximaram, se afinaram a essa egrégora e começaram a trabalhar dentro deste contexto, que é o que a gente entende por deuses negros, ok? E aí, muitos desses deuses negros são chamados, por vezes, erroneamente, de demônios, tá? Da mesma forma que as deusas negras também carregam esse título, também errôneo, de demônias. Não é verdade, não é real. Partindo aí desse contexto, a gente tem um monte. Nós temos Bafomé, que é uma divindade, mas entra como deus negro. Nós temos Sagatana, nós temos Astarote, nós temos quem mais? Deixa eu pensar um nome que vai ser fácil de vocês entenderem, porque tem um monte, mas tem uns nomes que vocês não vão entender um caso. Outras divindades, como por exemplo Anubis é considerado um deus negro, Hades é considerado um deus negro,
Plutão é considerado um deus negro. Saturno, por vezes, é considerado um deus negro. A Falange, por exemplo, o orixá Exu é considerado um deus negro. Então, a gente tem todas as outras divindades que trabalham dentro de um processo de uma egrégora energética similar à energia de responsabilidade do ser celestial Lúcifer, que ganharam a conotação, o nome, a nomenclatura de deuses negros, ok? Por mais absurdo que pareça, oi filho, o talco, eu seguro o talco. Por mais absurdo que pareça, ao contrário, né? Absurdo não, porque eu vou mostrar para vocês a correlação das duas coisas. As deusas negras, elas são cultuadas, né? Elas são celebradas. O momento de culto mais expressivo é a lua negra, o momento onde não há nenhuma luz, né, no céu, onde a lua não tem nenhuma iluminação. Ela tá com 0% de iluminação. Na sua oposição, os deuses negros são celebrados no momento em que a lua está no seu ápice energético, ou seja, na lua cheia, onde eu tenho todo o esplendor da luz da lua, bem bonita, bem gordinha e rechonchuda, expondo a sua energia de forma bastante expressiva. Dentro deste processo, a gente consegue já compreender o porquê que o anjo chamado Estrela da Manhã, né, com toda essa energia de iluminação, de clareza, né, de entendimento, rege a estrutura e a hierarquia e a egrégora dos deuses negros. E por consequência, por que eles são celebrados na lua cheia? Jéssica, mas a lua cheia não é o momento da deusa na sua face mãe? Também. Existem milhões de relações energéticas para várias coisas no universo, entre elas a lua. A gente vai ter vários significados e entendimentos sobre a lua cheia, a lua nova, a lua crescente, entre outras. Esse não vai ser o primeiro nem o último que vocês vão ver, tá? Tem um livro muito bom da editora Pensamento. Lembra, Evelyn? A tia Evelyn tá aqui, sentada do meu... Sentada não, a tia Evelyn tá deitada igual uma sereia aqui na minha frente. Qual é o nome daquele livro que a gente comprou na editora Pensamento? O livro completo das correspondências mágicas, não era? É um livro de capa vermelha, depois se vocês quiserem eu coloco uma foto dele aqui. Eu acho que é esse o nome, da editora Pensamento. Eu acho que é o livro completo das correspondências mágicas. Acho que é isso. O que ele tem? Ele coloca tudo que é relacionado, por exemplo, à lua cheia. Tudo que é relacionado à lua nova. Todos os significados possíveis e imaginários que existe relacionado a hortelã. É um livro muito legal, porque a gente consegue sair dessa mesmice, lua cheia, deusa mãe, expansão, e entrar num contexto mais profundo da lua, onde a gente consegue usar ela como um instrumento, como um potencializador energético muito mais intenso do que se imaginava a princípio, ok? Então, é um bom livro, não é um livro para leitura, é um livro para... O livro completo das correspondências... eu falei o nome certo! Deixa eu ver o resto, tia Evelyn. Livro completo das correspondências mágicas da editora Pensamento. Gente, ele tá baratinho. Olha eu fazendo merchan do livro. Tá mesmo. Tá uma média de R$55, R$60, se vocês procurarem direitinho na internet. Não é um livro de leitura, tá? Então não é um livro que você vai pegar e ler ele do começo ao fim, não é. É um livro de consulta, é como se fosse uma enciclopédia. Falei direitinho a palavra. Enciclopédia. É como se fosse uma enciclopédia, então você vai consultar quando sentir necessidade. Não é um livro para ler, ele não tem esse contexto de leitura, tá certo? Jéssica, vamos voltar pro foco. Deuses negros. Sim, o momento de cultuá-los é na lua negra. Quem assistiu a live da semana passada, com relação às deusas negras, ouviu eu falar que os meninos, né, precisam de autorização para poder deificar, cultuar e conectar com as deusas negras. Essa regra permanece inalterável. Meninos, vocês precisam de autorização. Nada de sair por aí fazendo sem ordem, ok? Para os meninos, a situação já é diferente. Os meninos é tudo arreganhado, tudo aberto, e quanto mais mulher, melhor. Então, a gente não precisa
necessariamente de autorização para poder cultuá-los. Basta uma solicitação natural, que eu particularmente recomendo que vocês façam sempre e independente de com qual divindade vocês estejam trabalhando. Então, já fica aí a dica para vocês. Jéssica, quero montar um altar para Afrodite. Como eu faço? Primeiro, vê se a Afrodite quer papo com você. Porque pode ser que ela não queira conversar com você e aí você vai ficar lá acendendo vela à toa e ela não vai estar recebendo a energia. Jéssica, quero fazer um altar para Hecate. Como eu faço? Primeiro, vê se Hecate vai com a tua cara. Porque pode ser que ela não vá com a tua cara. E aí você vai montar altar para quê? Né? Se o objetivo não vai ser alcançado com sucesso. Isso vale para as deusas negras e isso vale pros deuses negros. Primeiro verifica que se eles vão com a tua cara, se eles gostaram, se a energia bateu, se há uma conexão. Depois disso, se a resposta for sim, aí sim vocês começam um processo de culto, tá bem? Jéssica, por qual motivo eu cultuaria os deuses negros? Vários motivos muito semelhantes ao porquê você cultuaria Afrodite. Tem um motivo, não tem? Afrodite é a deusa do amor, então eu quero uma conexão mais forte com a egrégora do amor, então eu vou e cultuo Afrodite. Legal, ela também é a deusa da beleza, ela também é a deusa do... Ele tá pulando na cama. Ela também é a deusa da beleza, ela também é a deusa dos ciúmes. Então a gente tem várias conotações energéticas inseridas no contexto. Tia Evelyn brigou com o Otávio saiu magoado daqui, judiação. Ele vai chorar. Daqui a pouco vocês ouvem ele chorando. Ah, Evelyn, vai lá falar com ele, tadinho. Gente, eu mimo até dizer chega essas crianças, vocês não estão entendendo. O que eu tava falando? Perdi o fio da meada. Por que cultuar? Por um motivo específico. Então, antes de cultuar qualquer coisa, seja um deus negro, seja uma deusa negra, seja uma divindade qualquer, seja um elemental, seja um demônio, seja um anjo, seja o que for, a gente primeiro precisa entender quem é essa energia. O que essa energia representa, qual a força dessa energia, se realmente há um processo de ligação pré-existente já. Você não cria uma conexão do nada. Você fortalece algo que já existe. Isso é muito importante. É justamente por isso que vocês vão perceber ao longo da vida mágica de vocês que, nossa, a minha conexão com os elementais da terra é excelente, mas com o do fogo não. É porque já existe uma conexão pré-existente com os elementais da terra. Você só fortaleceu isso, tá? É difícil você criar do zero. Isso está muito relacionado à nossa essência matriz, ao nosso campo áurico, à nossa alma, ao nosso entendimento de mundo, às nossas experiências, dificuldades, facilidades. Tem todo um contexto energético a se observar. Então, primeiro, estuda aquela divindade. Estuda aquela energia, para saber se realmente existe algo que conecte vocês. Se existe algo que toca no seu coração, faz o espelhinho do braço arrepiar e você olhar e falar... Uau, que legal. Feito isso, estudou, sabe com quem que você tá indo, sabe com quem que você vai falar? Aí sim, faz a solicitação da permissão. Jéssica, como eu faço isso? Muito simples. O jeito mais eficiente, tá? Na minha opinião, minha humilde opinião, é acender uma vela numa cor adequada à divindade que vocês estejam trabalhando. Então, no caso dos deuses negros, eu recomendo velas nos tons branco, tá? Preto e amarelo é uma das que eu acho mais eficientes. O amarelo também, por si só. E só. Essas três, amarelo, branco, preto e amarelo, tá? O preto e branco também pode. Então, essas três cores ou separadas ou juntinhas. Acende a vela e literalmente pede. Acende, faz assim, ó. Oi, fulano das quantas, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou isso, e eu tô tentando conectar com você pra saber se a gente pode ter uma relação, porque eu tô querendo essa energia, essa ajuda, esse auxílio, essa informação.
E aí vocês vão conversar, vocês vão contar o porquê que você tá indo lá. É tipo bater na porta da casa de alguém e falar: oi, fulano, tudo bem? Eu posso entrar? E a pessoa vai olhar pra sua cara e falar: o que você tá fazendo aqui? Fala: então, eu vim aqui tomar um café com você porque eu adoro café. E aí você vai contar pra pessoa que você adora café, que você gosta de café importado, moído na hora, expresso e assim por diante. Conversou? Explicou os seus motivos e intenções para a divindade? Deixa a vela queimar bonitinho e aí depois analisa o final da vela. Para poder analisar uma vela de forma realmente eficiente, nós precisamos ter algumas garantias. A principal delas é que não existe nenhuma influência externa na queima dessa vela. Então, eu não posso acender próximo de eletroeletrônicos, porque eles puxam a energia da vela, porque eles se alimentam de energia. Então, eu não posso acender do lado da TV, do carregador do celular, de um rádio, um abajur. Não pode, tá? Acende num lugar neutro. Não posso acender perto de uma janela, porque vai entrar vento e vai interferir na queima da minha vela. Não posso acender do lado de uma porta, porque toda hora que você abre a porta, você promove, né, um deslocamento de ar, aquilo interfere na queima da vela. Não posso acender vela do lado de criança possuída pelo ritmo ragatanga, que o infeliz vai ficar soprando a bendita e não vai dar certo também. Como a gente não pode agredir a criança e quer que a vela queima direito, vamos evitar de acender perto de criança possuída, tá certo? Isso é muito importante. Item muito importante. Evitar de acender próximo de animaizinhos de estimação do tipo gatos maquiavélicos. Eles adoram vela, né? Eles insistem em cheirar aquela merda e queima o nariz, queima os bigodes, queima a sobrancelha, queima o rabo, queima tudo. Então, evitar de acender perto dos gatos também é conveniente. Até porque se queima e fica irritada, vai sentar o tapa na tua vela vai voar longe. Além de apagar, além de você não saber se queimou direito, pode botar fogo na casa. Muito importante. Acender velas. Uma vela tem que ser acesa num local adequado. Posso acender vela no banheiro? Óbvio que não, né? Eu não preciso nem explicar por quê. Posso acender vela na cozinha? Pode. Se tiver com medo que pega fogo em tudo, acende no fogão. Em cima do fogão. Coloca o prato em cima do fogão. Tira ele da tomada, porque aí ele não vai ter influência energética. Se ele acende, né, automático. E acende lá, bonitinho, certinho. Porque já é um objeto destinado a mexer com fogo e não vai queimar. Outra coisa, acende em cima de um pires branco, né? Ou de um pires transparente. Se você tá com muito medo... Eu tenho uma aluna, como é o nome dela? Não sei. Eu nunca sei se é a Alessandra ou a Alexandra. É uma das duas opções. Ela tem medo de acender vela dentro de casa. O que ela faz? Ela coloca no pires branco. Aí ela coloca o pires dentro de uma forma de bolo. Aí ela coloca a água dentro da forma de bolo. Porque se a vela cair, cai na água e não pega fogo em nada. É uma forma eficiente de acender. Quem já teve alguma experiência ruim com vela... Eu uma vez quase botei fogo no meu quarto, em mim, na minha irmã, nos meus gatos, na família, por causa de uma vela. Então, já tive experiência ruim. Quem tem medo com vela pode acender. Coloca o pires dentro da forma, coloca água na forma, faz tipo uma piscininha pra vela. É um jeito bacana de acender também. Quem quiser essa sugestão, fica aí pra vocês a dica. Acende a vela bonitinha e pronto. Quando a vela acabar, vocês vão analisar. Jéssica, mas como eu vou analisar isso? Vamos pelo óbvio. Se a vela queimou bem... Sem chorar, sem fazer banzé, sem virar aquela sopa de parafina no final do pratinho. Se queimou bonitinho, é porque foi aceita, porque a sua conexão, a sua solicitação foi aceita. A pessoa literalmente abriu a porta e deixou você entrar para tomar um café. Pronto. Se a vela chorou muito, sim, muito choro, muito banzé, muita coisa, aí o pedido não foi bem aceito. O que você faz? Espera um outro momento mais propício, se você for fazer numa lua específica no mês seguinte. Se for fazer num dia específico, espera um outro dia conveniente também. Espera um momento propício e tenta de novo, tá? Às vezes, naquele dia, a divindade não estava muito de bom humor, vai tomar café no raio que o parta, fecha a porta na tua cara e vida que segue. Talvez, num outro momento, você pegue ela mais de bom humor e a coisa seja mais bem aceita.
Trabalhar com o universo, trabalhar com magia, com a espiritualidade, é uma sucessão de tentativas e erros. Uma sucessão de tentativas e erros. Não conseguiu da primeira vez? Tenta uma segunda, tenta uma terceira, toma um banho antes, faz uma quarta, leva um presente. Ah, só acendi a vela, dessa vez minha vela não queimou legal. Na próxima vez, coloca uma vela e um copo de uísque. Ah, dessa vez queimou legal. O sujeito não queria tomar café, queria tomar uísque. Ah, não queimou, bacana. Puxa, da próxima vez, coloca uma vela e uma flor. Se não for Deus negro, né? Coloca uma vela, e um copo de leite. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Não tem nada a ver com Deus negro, pra vocês entenderem. Uma aluna, uma vez, queria conexão com uma divindade chamada Hathor, é uma divindade egípcia. E ela não estava conseguindo. O que a gente fez? Colocou leite. Hathor é a deusa vaca, né? O símbolo dela é a vaca. E a minha aluna estava colocando vinho. E aí eu fiz, não, vamos tentar com outra coisa? Vamos colocar leite com mel? Nossa, a conexão foi de uma maravilha, foi uma bênção. Foi, simplesmente foi. Porque não era o jeito de acessar ela, não era o jeito certo de pedir. É uma questão de tentativa e erro, ninguém nasce sabendo tudo, eu mesma não sei. Já tentei conexão com divindades que eu não consegui na primeira, na segunda vez fiz um agrado de um jeitinho diferente, fui bem sucedida. Vale aí de dica para vocês também. Só com relação a deuses negros? Não, com tudo, tá certo? Dentro desse entendimento, é importante vocês trabalharem dentro da busca pelo conhecimento sempre e da busca pela melhora de vocês. Lembrem-se, a magia, a espiritualidade, o estudo, a busca por tudo isso, ela tem como objetivo, tem que ter como objetivo principal a melhora de você para com você mesmo. A ideia de estudar magia, de estudar a espiritualidade, de se afinar com uma divindade X ou Y, de conectar com um elemental X ou Y, deve ter como primeiro objetivo a melhora de quem eu sou. O nosso objetivo tem que ser a melhor versão de mim mesmo. Hoje eu sou a melhor versão da Jéssica e amanhã eu vou ser uma versão melhor. E depois de amanhã eu vou ser uma versão melhor ainda. Este é o objetivo. Pelo menos o primeiro. Aí o segundo, é porque eu também queria o número da Mega Sena. Quem não, né? Quem não quer? Aí, ok. Mas o primeiro de tudo tem que ser esse processo de percepção de si mesmo, de melhora de si mesmo, de evolução, de crescimento, de autoconhecimento, de autopercepção, de ser a melhor versão de si mesmos, ok? Porque assim vocês só vão crescendo, 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 e quanto mais gente crescida, melhor o planeta fica, porque tem menos gente esquisita no mundo, e assim a gente vai chegando num mundo melhor, ok? Tia Evelyn, Pois não. temos perguntas hoje? A última aqui, ó. Pra que serve essa conexão? Pra que serve? Acabei de responder, né? Pra que Pamela, né? Pamela F. Crisfi. Pamela, pra tudo, amor. Pra você pedir, pra você buscar por uma melhora sua, pra ficar mais forte, mais corajosa, mais independente. Depende da divindade com quem você estiver conectando, depende da energia com quem você estiver buscando conexão. Cada uma delas vai trazer uma energia específica, então depende muito. É por isso que, de novo, estudar a divindade, mentor, elemental, anjo, demônio, caramba, 4 que vocês quiserem conectar, estudar antes para entender de fato o que é aquela energia é tão importante. Porque aí você realmente vai saber o que pedir, como pedir, de que forma pedir, se é o momento de pedir, se você deve pedir, qualquer coisa que você esteja aí passando pela sua mente. Eu posso, por exemplo, pedir para Hathor, que eu acabei de tocar no assunto, né? Posso pedir para Hathor, por exemplo, conexão para o amor, porque ela é a deusa do amor egípcia. Então, posso pedir para ela? Posso. Pode pedir para ficar mais sensual, posso pedir para ficar mais bonita, posso pedir para ficar mais chamativa, sexualmente falando. Tem vários contextos. Mas eu não vou pedir isso para Lúcifer, por exemplo.
Não tem o menor cabimento, ele vai dar na minha cara se eu fizer uma coisa dessa. Em contrapartida, vocês podem pedir pra Bafomé. Bafomé é putão. O que vocês pedirem relacionado a isso, o bicho faz, porque eles adoram essas coisas. Bafomé adora. Quer ficar mais sensual, mais provocante, mais caliente? Pede pra Bafomé que o bicho vai adorar o pedido. Mas Lúcifer não. É por isso que a gente precisa estudar a divindade com muita atenção, carinho e competência, ok? Eu vi que brotou um montão de pergunta aqui, sim, né? Peraí, posso fazer para arcanjos também? Sim, claro que pode, mas lembre-se de estudar e pedir conexão. Alguma dica para iniciantes? Estuda muito. Aí quando você achar que você já estudou o suficiente, começa de novo. E estuda mais um pouco. Aí as coisas começam a caminhar, começa a ficar... E começa a ficar menos obscuras. Aí, procura também uma pessoa que você confie para poder esclarecer dúvidas, porque sempre surge uma pergunta. Ah, mas por que isso? Então, acha uma pessoa que consiga te responder essas perguntas. Pelo menos alguém com quem você consiga discutir, bater informação, porque fica mais fácil de compreender, tá? Como procurar essas divindades? Como eu já disse, a internet é uma bênção e uma maldição. Quem faz ela é vocês. Se vocês souberem usar a internet, ela é um mecanismo de busca de informação excepcional. Então, a internet é o mais eficiente. O que eu recomendo? Que vocês comparem informações, tá? Então, sei lá, leu num site, lê mais 3 sites para combinar as informações e ver se tá certo. Se não tem nada muito discrepante. Ou se o texto não é bom, tá bom? Ou se o texto não é... Até se o texto é igual, ok, facilita, né? Significa que só copiou e fez um outro site com aquilo. Também. Tia Evelyn, muito espertinha, tia Evelyn. Tia Evelyn, é de uma inteligência fora do comum. Mas é isso. Procura na internet, procura em livro. Essas informações são mais eficientes. Deusas e deuses negros, oferendas sempre são com bebida alcoólica? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, oferecer um chá, ou um suco, ou um pão. Quer ver? Bafomé. Bafomé é um deus da agricultura celta. Então, se você oferecer um pão de cereais para ele, ele vai gostar. Se você oferecer uma cerveja, por exemplo, ele vai gostar. Se você oferecer suco de fruta, por exemplo, ele vai gostar, porque ele é uma divindade de agricultura. Tudo isso ele vai gostar, ok? Então, depende muito. Quero iniciar também, mas não sei como começar. Estudando individualmente ou fazendo um curso. Ainda estou matriculando alunos tanto para o curso de bruxaria ou de Wicca, mas é por pouco tempo, porque senão a gente tem que ficar correndo muito atrás de matéria. Os alunos tiveram já 2 aulas, então quem quiser começar em das 2 turmas, manda mensagem para a gente fazer isso. Então, ou procura uma escola, um mestre, uma mestra que consiga te passar o conhecimento, ou estude individualmente, tá bom? Acho que era isso, né? Não temos mais nenhuma pergunta. Não, peraí, que eu tinha pergunta assim, eu que não vi. Mas meu celular tá uma bagaceira hoje. Tia Evelyn, você magoou o coração da criança, a criança foi embora. Vamos estudar a divindade? Estudei o Wicca com 9 anos de idade, depois conseguir atingir meu profissional para se desequilibrar espiritualmente. Lopes Ferro. Eu já falei aqui em outro momento. Falei aqui, tia Evelyn, em outro momento? Ou falei em um dos meus devaneios com algum aluno? Deve ter sido em um dos devaneios com algum aluno. Se a ciência não fosse tão arrogante e a espiritualidade não fosse tão arrogante, se elas dessem as mãos, a nossa sociedade seria incrível. É muito fácil conciliar a ciência com a espiritualidade. É só a gente não colocar elas em guerra. É muito fácil. Eu faço isso com os meus alunos o tempo todo, assim, provando para eles cientificamente de que eu tô falando, de que eu não sou louca e o que eu tô falando é real. Então é possível, é só uma questão mesmo de ressignificar algumas coisas, tá bem? E aí estudar é leitura, né? Leitura, procurar um mestre, uma mestra que você se sinta confortável. E falou tudo. Sim, eu falei tudo. Meus amores, por hoje é isso. Peço desculpas por não ter feito a live ontem. Eu tive uma emergência familiar, tive que bancar a irmã mais velha.
Mas já tá tudo bem agora. Amo vocês do fundo do meu coração, do fundo do meu coração. Fandangos, fala tchau pras pessoas. A Fandangos assistiu a live inteira aqui com essa cara. Ó, tia Evelyn, mostrei a tia Evelyn, não gosta de aparecer. Francisca, vem falar oi pras pessoas de não, vem falar tchau, né? Que a gente falou oi. Explica o nome dela, que você falou Francisca Fandango. Ela chama Francisca, não, Chica Francisca Fandangos da Silva, né, filha? Fala que você é a Chica Francisca. Meus amores, amo vocês. Fiquem com a deusa. Se precisarem de qualquer coisa, é só mandar mensagem. Beijos.